Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$ 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Bom, galera, como vocês sabem, o Vasco venceu o Fortaleza nessa quarta-feira por 1-0 em São Januário, encerrando ali uma sequência de 2 jogos sem vitória. Havia sido derrotado pelo Santos na Vila Belmiro, empatado em 0-0 com o São Paulo e dessa vez triunfando, voltando a triunfar dentro da sua casa, diante do seu torcedor e com o gol do Payet. Payet, enfim, desencantando com a camisa vascaína, marcando seu primeiro gol, francês que chegou, como talvez o principal reforço do Vasco, em relação a nome, pelo menos em relação a peso, a principal contratação do Vasco nessa última janela de transferência. Payet que iniciou jogando mais aberto pelo lado esquerdo e que no segundo tempo foi jogar um pouco mais centralizado e o gol do Vasco passa muito por isso. Até falei na live pós-jogo de uma mudança do Vasco do 4-1-4-1, que tem sido tradicional, utilizado pelo Ramon Dias, para um 4-2-3-1. Mas a grande verdade é que o Vasco se manteve num 4-1-4-1. Em momento algum, o Payet, por exemplo, atuou mais próximo do Verratti sem a bola. O Vasco manteve uma linha defensiva com o Zé Gabriel entre as duas linhas de 4 e o Verratti mais avançado, com o Payet marcando por dentro. A principal modificação não foi necessariamente na estrutura do time. A principal modificação foi em relação ao posicionamento específico do Payet, porque sai o Marlon Gomes por conta de lesão e entra o Rossi. E é importante a gente contextualizar nesse momento do jogo, porque o Rossi vai jogar mais aberto na direita e o Peck vai para a esquerda. Naquele momento, o Vasco passa a ter 2 pontas que jogam bem abertos, porque quando o Vasco joga como Payet na esquerda e Peck na direita, que foi como iniciou e é como normalmente o Vasco inicia seus jogos, você tem um canhoto na direita e um destro na esquerda. E a tendência da movimentação desses jogadores é virem por dentro. Tanto que a gente viu o Gabriel Peck no início da partida cavando um pênalti, saindo em diagonal, fazendo exatamente esse facão que o Payet tem dificuldade de fazer, muito por conta da condição física dele. Quando o Vasco volta para o segundo tempo, com o Rossi na direita e o Gabriel Peck na esquerda, o Payet vem jogar mais próximo do Praxedes. E é exatamente assim que sai o gol. A jogada inicia, apesar do gol ter sido do Payet, e marcado assistência ter sido dada pelo Praxedes, para mim o principal destaque foi exatamente essa arrancada aqui do Paulo Henrique. Porque o Vasco estava no momento do jogo onde o Fortaleza tinha voltado bem para a segunda etapa e o Vasco tinha dificuldade de ser intenso no meio-campo. Porque quem fazia normalmente essa condução por dentro era o Marlon Gomes. E aí eu falava aqui dessa alteração da entrada dos pontas, a gente vai ver o Rossi bem aberto aqui no lado direito. Aquela movimentação que tinha antes de facão, o Vasco deixa de ter. Quem passa a fazer a beirada é esse ponta, que passa a ser o cara da linha de fundo. E isso tira o lateral de lá. Porque quando você tem a movimentação dessa diagonal do ponta, do Peck, por exemplo, saindo da direita para dentro, quem vai fazer o corredor lateral é o lateral direito, no caso, o Paulo Henrique. Como o Rossi estava ocupando esse corredor lateral pela direita, o Paulo Henrique vem jogar por dentro. E é ele quem muda o ritmo da jogada. O Vasco só circulava. O Fortaleza esperava um erro do Vasco para acelerar e até tentava pressionar essa bola. E é o Paulo Henrique quem faz essa condução e muda totalmente a dinâmica ali daquele ataque do Vasco e passa a acelerar. A gente fala muito aqui no canal sobre a importância da movimentação com e sem a bola. Porque não é só para você se apresentar para receber, mas isso gera uma reação do adversário. E a gente vai ver nesse momento que o Paulo Henrique passa a primeira linha de marcação, como é que ele dá esse salto e obriga a defesa do Fortaleza a se movimentar. Nesse momento, o Praxedes estava sendo marcado muito próximo pelo Zé Wellison. A partir do momento que o Paulo Henrique bota essa bola na frente, olha o Zé Wellison. A preocupação dele não é mais o Praxedes, é chegar no Paulo Henrique. E o Caio Alexandre fica na dúvida. Se aproxima para fazer uma dobra ou se ele vem pressionar o Paulo Henrique e quem fica livre é o Payet por dentro. Paulo Henrique, jogar em velocidade, característica dele, consegue chegar antes da jogada, Praxedes vai receber com liberdade. Já tirou o Zé Wellison, o Caio Alexandre ficou pelo meio do caminho.
A preocupação aqui é de uma bola de volta do Praxedes para o Paulo Henrique. E é exatamente o que o Zé Wellison tenta bloquear. Um passe mais à frente e o Caio Alexandre também. A movimentação do Paulo Henrique, que não para na jogada, segura o Tite aqui atrás. Lembra que eu falei do Caio Alexandre na dúvida sobre o que fazer na jogada? Na dúvida, sobra tempo livre para o Payet. E outra coisa que eu comentei, que para mim talvez não tenha sido um 4-2-3-1, mas a manutenção daquele 4-1, só que com a diferença de quem foi para a direita foi o Praxedes, que inicialmente era o Marlon, e quem ficou mais para a esquerda foi o Payet. Mas é pelo interior, vindo da esquerda, né? Não é jogando aberto como um ponta. O corredor ficou para o Peck e o Payet veio jogar um pouco mais centralizado, tanto que os dois se encontram por aqui. O Praxedes não estava na função de segundo volante, jogando próximo do Zé Gabriel. Ele se manteve jogando por dentro, só alterou o lado. Saiu do interior da esquerda para o interior da direita e deixou o interior da esquerda para o Payet. E aí muda. A gente viu no primeiro tempo o Praxedes vindo pela esquerda, chegando para finalizar 3 vezes. Só que o Praxedes não é esse grande finalizador. Praxedes, a maior virtude dele ofensiva é até mais no jogo aéreo, não na conclusão de média distância ou pisando na área. Quando você tem essa troca de posição, o espaço que antes aparecia para o Praxedes passa a aparecer para o Payet, que vinha fazendo a função dele, e é o Payet quem marca o gol da vitória do Vasco, de perna esquerda, uma qualidade que a gente já havia falado sobre o Payet, capacidade que ele tem de finalizar com as duas pernas, principalmente de média e longa distância, e é isso que define a vitória do Vasco.